O tema de hoje é muito interessante. Ele se chama inovação científica, que é um par de palavras que dá margem para diversas interpretações, né? Tem a questão de como a ciência está progredindo e, se nós pensarmos na acepção mais moderna da palavra inovação, isso tem tudo a ver com a relação do que é produzido na universidade com a atividade empresarial. Pensa-se hoje que inovação é um desenvolvimento de uma novidade que tem interesse comercial. Infelizmente, essa é uma área em que o Brasil, como um todo, não tem muita tradição. Existem empresas que são muito bem aparelhadas nesse sentido. Nós temos a Petrobras, nós temos a Embraer, e é um pequeno outro grupo de empresas muito fortes nesse setor. Mas, na média, as empresas tendem a se retrair quando se trata de inovação e preferem comprar a tecnologia no exterior. Então, o nosso desafio é formar gente que consiga mudar esse ambiente, e isso é muito difícil, porque nós não contamos com uma grande colaboração das empresas nesse sentido, no momento que nós estamos formando os estudantes. Então, nós temos que trabalhar quase que sozinhos para isso. O que nós gostaríamos muito é que as empresas viessem aqui à USP com um pedido nessa direção, né? E isso poderia vir de duas maneiras. Eles poderiam falar: olha, nós estamos precisando de pessoas que vão desenvolver laboratórios dentro das empresas para pesquisa e desenvolvimento, e, em função disso, nós gostaríamos que vocês oferecessem cursos com tais e tais características. Então, isso seria uma coisa. Outra coisa, que seria melhor ainda, seria as empresas chegarem aqui e dizerem: olha, nós estamos interessados em certos projetos de desenvolvimento que nós não estamos conseguindo levar adiante por nossa conta. Então, vamos juntar a universidade nesse esforço, vamos tentar fazer com que a universidade tenha centros de desenvolvimento que ajudem não a essa ou aquela empresa, mas que ajudem todo um setor de uma vez. Isso daí é que seria o ideal. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao terceiro encontro do ciclo A USP e a Sociedade. A organização do evento é uma iniciativa conjunta das 4 pró-reitorias da Universidade de São Paulo, sob coordenação do professor Dr. Moacir Novaes, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Senhoras e senhores, para a sua saudação, convidamos o professor José Goldenberg. Bom, meus amigos, para aqueles que estão acompanhando essa série aqui, é uma grande oportunidade da USP fazer um pouco de autoanálise e tentar entender o que aconteceu durante os últimos 80 anos. Eu vou lembrar que a SBPC, do qual eu fui presidente na época, sempre insistiu muito na enorme importância da ciência como motor do desenvolvimento nacional. E a USP tem uma enorme participação nesse processo. O que realmente eu acho que se deve perguntar é o seguinte: todo esse esforço que foi feito, dentro da USP e fora da USP, é um esforço do tipo supply side. Quer dizer, nós estamos produzindo ciência, né? E acontece que isso tem dado resultados aquém do que a gente espera. Quer dizer, eu acho que sem condições macroeconômicas adequadas na sociedade brasileira, só o supply side não basta. A gente vê exemplos todo dia, né? Quer dizer, com o dólar abaixo de R$2, a indústria brasileira simplesmente começou a definhar, porque é muito mais barato importar do que produzir aqui. Essa é uma interpretação pedestre do problema, né? Eu acho que seria muito interessante se os nossos palestrantes hoje tentassem esclarecer essa questão. Qual é a relação entre supply side e demand side? Sem demand side aqui no Brasil, para ciência e tecnologia, nós simplesmente vamos nadar no vazio, que é o que muitas instituições têm feito. Obrigado. Para a sua saudação, magnífico reitor, professor Marco Antônio Zago. Muito bom dia. Minha participação é apenas
para saudá-los a todos. Agradecer àqueles que organizaram este ciclo de palestras e, particularmente, este evento de hoje, que nos traz, como o professor Goldenberg já indicou, responsáveis por 3 grandes agências de financiamento à pesquisa, que não vieram para falar do dinheiro disponível nos próximos semestres para que nós possamos recorrer a isto, mas sim vem como a visão que estas instituições têm e com a experiência que a vida dentro dessas instituições lhes dá para falar a respeito da pesquisa, da inovação, da participação da USP neste tipo de atividade, que é uma das atividades fim da Universidade de São Paulo. Quem está coordenando esta mesa é o professor Luiz Nunes de Oliveira, que também tem largamente esta experiência, foi nosso pró-reitor de pesquisa. Portanto, sem mais delongas, vamos ouvir quem tem algo a dizer. Muito obrigado por virem. E para compor a mesa deste terceiro encontro do ciclo USP Sociedade, convidamos o coordenador dos trabalhos, professor Luiz Nunes de Oliveira, do Instituto de Física de São Carlos. O professor Glaucio Oliva, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Professor Glauco Arbix, presidente da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP. O professor Hernan Chaimovic, coordenador adjunto de Programas Especiais e coordenador do CEPIDES, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Caros amigos presentes, o tema de hoje é bastante complexo e tem inúmeras ramificações e é um verdadeiro desafio para a nossa universidade. Mas eu gostaria de pedir a atenção para um outro foco importante que nós temos aqui, e para isso eu vou lembrar umas palavras do professor Goldenberg na abertura do primeiro evento, há 2 semanas, e ele disse que os 80 anos seria uma boa ocasião para a reflexão sobre as conquistas que nós tivemos, mas também é hora de encarar a dura realidade das promessas que não foram cumpridas. E eu quero explorar um pouquinho esse tema, colocando o seguinte exemplo. Se uma pessoa voa hoje sobre o norte de Mato Grosso, olha para baixo, ele vê uma paisagem que parece mais o meio oeste americano do que a floresta amazônica. E as pessoas, se refletirem um pouco, ela vai pensar que nesse país tem uma universidade que soube formar estudantes que tinham conhecimento técnico, mas também tiveram capacidade de liderança para criar toda uma estrutura que propiciou o desenvolvimento do agronegócio no país e causou uma revolução tecnológica nessa área. Mas, ao mesmo tempo, essa mesma universidade não foi tão capaz de criar pessoas preocupadas com a questão ambiental. E disso está aparecendo aí um conflito que afeta a vida de todos nós. Então, esse é um eixo importante que a gente deve ter em mente quando a gente for ouvir os nossos 3 ilustres palestrantes. O outro eixo é o eixo do tempo, né? Essa questão da história, o que ficou para trás e o que vem pela frente. Então, temos aí desenhado um diagrama e, com base nele, estaremos prontos para beber da fonte dos nossos palestrantes. Eu vou apresentar para vocês algumas ideias, não são necessariamente ideias do nosso Ministério, não estou falando oficialmente como representante do Ministério.
Eu estou levantando para vocês algumas ideias sobre ciência, tecnologia e inovação. A primeira delas é: não há a menor chance da gente ter um país civilizado sem uma forte comunidade científica, sem uma forte produção científica de tecnologia e sem um forte sistema educacional. Esse é o ponto de partida da gente. Acho que nos últimos 20 anos houve um avanço nas várias dimensões que envolvem essa ciência, tecnologia e inovação. Acho que nós temos hoje uma comunidade mais consistente, mais forte. Temos também um conjunto empresarial mais dinâmico, com todas as dificuldades que a gente tem. Ainda um núcleo pequeno, ele ainda investe pouco em tecnologia, em inovação, mas é um diferencial bastante grande, o que mostra a heterogeneidade da nossa capacidade produtiva e da nossa capacidade de geração de tecnologia. Cerca de 7 mil empresas brasileiras, um número apontado pela última Pintec, desenvolvem sistematicamente inovação. Os trabalhos que nós fizemos, nós fomos mais fundo ainda do que a Pintec, juntamente com o IPEA, e nós identificamos cerca de 2 mil empresas que praticam, incorporaram o desenvolvimento tecnológico nas suas estratégias de crescimento. Esse é o público-alvo da FINEP, esse é o público que nós vamos buscar quando se trata de inovação e tecnologia. No entanto, eu queria chamar a atenção a novas dinâmicas, muitas ainda em formação, que dificultam um pouco a gente entender o que se passa no país. Há novos atores no panorama de ciência, tecnologia e inovação. Há ministérios extremamente importantes que hoje investem em ciência, tecnologia e inovação, uma força ascendente, muito dinâmica e que cresce rapidamente. É o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, o Ministério da Agricultura também cresce e aumenta o seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério de Minas e Energia e o Ministério do Meio Ambiente, para citar alguns, tem outros, mas são os atores mais importantes. Levanto isso porque, se a gente olhar, o Ministério da Ciência e Tecnologia continua sendo um ator importante, mas hoje não responde por metade do investimento em ciência e tecnologia no país. E essa é uma pequena confusão que muita gente, da nossa academia inclusive, tende a identificar no Ministério da Ciência e Tecnologia a única fonte de investimento em ciência e tecnologia, o que não é real e não bate com os números. Eu queria lembrar vocês dessa nova realidade para a qual nós não temos nenhuma institucionalidade, a não ser o governo em geral, que faça a coordenação e a integração desses novos atores. Esse é um problema chave, porque a tendência é que cresça o investimento e os recursos desses ministérios. O segundo ponto é que há uma